O líder venezuelano Nicolás Maduro está fazendo o Brasil passar muita vergonha no cenário internacional e eu vou te explicar o porquê. Presidente de Estados Unidos. E eu já vou te avisando que este vídeo não é de política, muito menos politizado. É um vídeo de geopolítica onde vamos analisar de forma técnica alguns elementos que evidenciam a forma como Nicolás Maduro está fazendo o Brasil passar muita vergonha no cenário internacional. E eu costumo dizer aos inscritos do canal que a geopolítica é um jogo complexo e dinâmico de xadrez. E o que eu vou mostrar a vocês aqui é um ponto de vista geopolítico sobre tudo o que está acontecendo envolvendo a Venezuela e o Brasil. Um entre muitos pontos de vista. Então não tenha esse vídeo como a verdade absoluta, eu não quero isso. Pelo contrário, tenha esse vídeo como algo para estimular você a pesquisar mais sobre o assunto, a estudar mais sobre a geopolítica sul-americana. Se você ainda não é inscrito do canal, por favor inscreva-se e me ajude a chegar aos 900 mil inscritos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo importante de geopolítica latino-americana. Aqui no canal vamos falar de história. O Brasil tem todos os seus defeitos sociais, econômicos e principalmente políticos. Isso, porém, não exclui o fato de que o nosso país tem um peso significativo na geopolítica latino-americana. E as grandes potências, os grandes blocos econômicos enxergam muito bem isso. Você ter um Brasil como aliado geopolítico é sinônimo de expansão de influência na América do Sul. Então, sempre foi muito comum o Brasil estar no centro de uma disputa de influência entre grandes potências como Estados Unidos e União Soviética no século passado e agora no centro das atenções dos americanos e chineses. E esse histórico moldou uma tradição de neutralidade do Brasil que sempre buscou, por meio de suas relações multilaterais, tirar proveito de todos os lados. Em alguns períodos da história, é claro, houve um alinhamento automático com o país X ou Y, mas na essência o Brasil sempre tentou manter uma postura neutra e ambígua. Confesso que a ideia de neutralidade em alguns assuntos estratégicos me atrai. Por outro lado, reconheço que a neutralidade tem seu prazo de validade. Hora ou outra, o Brasil terá que escolher um lado. Não se engane achando que a postura de neutralidade, se tratando do Brasil, está atrelada a uma ideologia ou governo. Ao longo da história, nos mais diversos governos, o Brasil sempre teve o hábito de adotar a neutralidade. O exemplo mais recente que nós tivemos, e mais expressivo, foi a questão da Ucrânia, onde tanto o governo Bolsonaro quanto Lula adotou uma postura neutra. Mas aí voltamos na ideia de que a neutralidade tem seu prazo de validade e cedo ou tarde a postura ambígua do governo brasileiro, fosse ele de direita ou esquerda, sobre temas cruciais na geopolítica internacional, iria desagradar algum lado. A diplomacia brasileira se viu em situações constrangedoras e tensas após os últimos posicionamentos do nosso atual presidente em relação ao conflito na Ucrânia. Posicionamentos que, no meu ponto de vista, foram retaliados de forma vedada pelos embargos alemães. E a conjuntura geopolítica internacional com diversos acontecimentos, como por exemplo a cúpula do G20 que ocorrerá no Rio de Janeiro no final do ano, a expectativa do desfecho do histórico acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, o atual governo brasileiro tentando se projetar como mediador do conflito na Ucrânia na ONU com posições controversas, com a escalada de tensão entre Venezuela e Guiana, com a crise eleitoral na Venezuela, tudo isso fez com que a diplomacia brasileira ficasse no foco das atenções. E é nesse momento também que surge a escalada de tensão militar entre a Guiana e a Venezuela pela disputa por Essequibo, uma região sem precedentes nos últimos anos aqui na América do Sul. Também surge toda aquela questão da pressão, da tensão pré-eleição presidencial na Venezuela. Esses dois fatores que afetam diretamente toda a geopolítica sul-americana surgiram como oportunidades, em outras palavras, da diplomacia brasileira mostrar serviço, colocando o nosso país como um líder regional. E é nesse ponto que algumas coisas começam a dar errado. Se esperava que o governo Lula fosse conseguir manter as rédeas de Nicolás Maduro, uma vez que os dois são aliados políticos. Mas não foi o que aconteceu. Afinal de contas, Nicolás Maduro é um ditador e somente a sua verdade basta. A partir do momento que alguém começa a ir contra seus interesses ou questioná-lo, nada mais importa, seja aliado ou inimigo.
Quando eclodiu a escalada de tensão entre Venezuela e Guiana pela região de Essequibo, o governo brasileiro alertou e orientou Nicolás Maduro sobre as consequências de uma aventura militar na região. E é nessa parte que vocês têm que excluir o fator direita e esquerda. Isso porque a presença militar massiva de potências extra-regionais na região amazônica é um risco à soberania brasileira, seja ela regida por um governo de esquerda ou de direita. Sem contar o fator de que o território brasileiro, mais especificamente o território de Roraima, está bem no meio de Essequibo, entre Guiana e Venezuela. Uma guerra na região afetaria diretamente os brasileiros da região norte que já sofrem com o êxodo venezuelano desde a década passada. E esperava-se que a diplomacia brasileira do governo Lula fosse conseguir conter as intenções e as movimentações militares da Venezuela em relação a Essequibo, uma vez que o presidente brasileiro e venezuelano são grandes aliados políticos. Esperava-se que o Brasil também fosse conter a movimentação de Nicolás Maduro, mostrando ao líder venezuelano o óbvio, as consequências de uma aventura militar. Mas aconteceu ao contrário, ele sambou na cara do Brasil, ele deixou o Brasil com cara de tacho e mais uma vez nós passamos vergonha. O presidente brasileiro pediu que o líder venezuelano não adotasse nenhuma medida unilateral em relação à crise de Essequibo. Só que Nicolás Maduro, com seu plano expansionista, ignorou o presidente Lula e simplesmente de forma unilateral criou um estado novo no território de Essequibo, anexando oficialmente a região ao território venezuelano. Não satisfeito, ele ainda mobilizou tropas e blindados na fronteira e ergueu uma ponte sobre o território soberano da Guiana. Segundo o Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, Nicolás Maduro iniciou um processo de pré-guerra similar ao que a Rússia fez com a Ucrânia em 2022. O centro ainda alertou que o líder venezuelano está indo para um caminho sem volta e que, para manter o apoio popular, principalmente da ala militar, ele acabará sendo forçado a continuar sua expansão adentro do território guianês. Em um pouco mais de 6 meses, na escalada de tensão na crise de Essequibo, Nicolás Maduro escancarou a passividade do atual governo brasileiro, que contava com uma aliança política para tentar resolver uma crise dessa magnitude. O Brasil foi todo mansinho tentar pedir o básico para Nicolás Maduro se conter, não tomar decisões de forma unilateral e não adiantou. Mais uma vez, ficamos com cara de tacho, passamos vergonha e o pior piora. Para a surpresa de muitos, após a nossa passividade em relação à crise de Essequibo, o governo brasileiro parecia ter quebrado uma tradição de apoio quase incondicional à Venezuela ao emitir um comunicado oficial subindo o tom com Nicolás Maduro, exigindo transparência e democracia na eleição presidencial que até então se aproximava. Mas aí caímos naquilo que falei agora há pouco no vídeo. Um ditador não pode ser questionado nem mesmo pelos seus aliados. Em resposta, o governo venezuelano emitiu um comunicado oficial agressivo acusando o Estado brasileiro de intervencionista e o chamando de ignorante. Não satisfeito, a chancelaria venezuelana ainda provocou dizendo que tal comunicado brasileiro parecia ter sido ditado pelos Estados Unidos. Mais uma vez o Brasil passou vergonha, mais uma vez a situação ficou bem vexatória. Mais uma vez, Nicolás Maduro sambou na passividade do governo brasileiro e mais uma vez a situação consegue piorar. Nos momentos que antecederam as eleições presidenciais na Venezuela, Nicolás Maduro alertou sobre a possibilidade de uma guerra caso não vencesse o pleito. Tal declaração foi vista de forma negativa pelo presidente brasileiro, que se pronunciou oficialmente dizendo, abre aspas, eu já falei para o Maduro 2 vezes e o Maduro sabe que a única chance da Venezuela voltar à normalidade é ter um processo eleitoral que seja respeitado por todo mundo. No dia seguinte, para alfinetar o seu aliado, o governo brasileiro, Nicolás Maduro se pronunciou dizendo que quem se assustou com o que ele disse deveria tomar um chá de camomila. Ou seja, resumindo a obra, Nicolás Maduro está sambando na cara do Brasil há muito tempo e o auge está sendo agora.
a forma teatral como o governo brasileiro está reagindo à atual crise eleitoral na Venezuela. O governo brasileiro, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, tem mantido uma posição de apoio ao regime de Nicolás Maduro, mesmo diante de alegações de irregularidades eleitorais e repressão política. Esse apoio é visto como um afastamento dos princípios democráticos e dos direitos humanos, que são pilares fundamentais da diplomacia brasileira. A diplomacia brasileira, em outras épocas, desempenhou um papel mais ativo na mediação de crises na América Latina, buscando soluções pacíficas e principalmente democráticas. No caso da Venezuela, a percepção é que o Brasil não está exercendo pressão suficiente para que o governo venezuelano realize eleições livres e justas, o que enfraquece sua credibilidade como líder regional. O apoio contínuo ao governo de Nicolás Maduro pode ser interpretado como um alinhamento do Brasil com regimes autoritários na região, o que contrasta com a tradição diplomática brasileira de promoção da democracia e dos direitos humanos. Isso pode enfraquecer a posição do Brasil em negociações internacionais e reduzir a sua influência na América Latina. A posição do Brasil em relação à Venezuela tem sido alvo de críticas por parte de outros países e organizações internacionais que esperam que o Brasil assuma um papel mais firme em defesa da democracia. A falta de uma postura crítica pode ser vista como uma falha diplomática que compromete a imagem do Brasil como um defensor da estabilidade e dos valores democráticos na região. A crise eleitoral na Venezuela e a resposta do Brasil podem prejudicar a credibilidade do país como um mediador confiável em conflitos regionais. O Brasil tem atuado como um líder em negociações diplomáticas na América Latina, e essa percepção de convivência com práticas antidemocráticas pode enfraquecer seu papel nesse sentido. Todos esses pontos contribuem para a percepção de que a resposta do governo brasileiro à crise eleitoral na Venezuela representa uma vergonha para a diplomacia regional, dado o histórico do Brasil em defender a democracia e os direitos humanos na América Latina. A crise entre Guiana e Venezuela, a crise eleitoral complexa lá na Venezuela, evidencia um elemento muito crucial nessa história toda, que são as limitações na diplomacia brasileira, que se vê perdida em um dilema. O Brasil, historicamente reconhecido por sua habilidade em manter uma postura neutra e por mediar conflitos regionais, agora se vê em um dilema. A neutralidade, que outrora serviu como uma estratégia eficaz para manter boas relações com diversas potências, parece estar alcançando seu limite diante das novas dinâmicas geopolíticas. A insistência em uma postura ambígua, especialmente em situações onde valores democráticos e direitos humanos estão em jogo, pode não só comprometer a credibilidade internacional do Brasil, mas também enfraquecer a sua influência na América Latina. O país, que já foi visto como um bastião de estabilidade e diplomacia, corre o risco de ser percebido como conivente com regimes autoritários. Olhando para o futuro, o Brasil precisará reconsiderar sua abordagem. Manter a relevância geopolítica exige não apenas uma postura neutra, mas também um compromisso firme com princípios que orientam a política externa, como a defesa da democracia e dos direitos humanos. Em um cenário internacional cada vez mais polarizado, o Brasil terá que escolher entre continuar com sua tradicional ambiguidade ou adotar uma posição mais assertiva, que reafirme seu papel como líder regional e defensor de valores fundamentais. Esta escolha determinará se o Brasil permanecerá um mediador respeitado ou se verá seu papel geopolítico diminuindo à medida que outras nações assumem a liderança em questões cruciais para a estabilidade da América Latina. O tempo de neutralidade está se esgotando e o Brasil precisará tomar decisões. Estão vendo como o jogo da diplomacia, da geopolítica é um jogo bastante complexo, dinâmico? Espero que vocês tenham aprendido muito com esse vídeo e muito obrigado para você que assistiu até aqui. Espero ter contribuído com a sua bagagem cultural. E não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para me ajudar a chegar aos 900 mil inscritos. Por hoje é só, mas se Deus quiser, nos veremos muito em breve aqui no canal Vamos Falar de História. Fiquem todos com Deus e até mais!